O manto sagrado de São José. Quando da infância de Jesus, os moradores da região onde viviam eram muito pobres, e sendo José carpinteiro, tendo pena deles, fazia móveis e utensílios, cobrando quase nada de lucro, somente o mínimo para o sustento de Jesus e Maria, e a muitos nada cobravam, por saber que não tinham como pagar. Por aqueles dias, São José devia dirigir-se às montanhas de Hebrom, onde tinha combinado comprar uma carga de madeira. Mas vinha adiando a partida dia após dia, na tentativa de reunir o dinheiro necessário. Porém, em vão. Os dias passavam e São José não conseguia reunir senão metade do dinheiro. E o caso é que já não podia esperar mais. Era preciso servir os clientes e, portanto, ir buscar a madeira. Se vos parece bem, disse-lhe a Santíssima Virgem, pedirei emprestados aos parentes o dinheiro que falta. Eu mesmo irei, respondeu São José. Não, esposo meu, suplicou Maria, deveis fazer uma longa viagem e não vos deveis cansar. E cobrindo a cabeça, segundo o costume, saiu de casa. Ao regressar, disse-lhe, não há dinheiro. Pedi em várias casas e todas se desculparam. Com certeza não o tem, porque se tivessem, por que se negariam a emprestá-lo? Mas pensei uma coisa, continuou Maria, ocultando sob um doce sorriso o sentimento do seu coração. Pensei que podeis deixar o vosso manto como garantia até poder pagar, e com isso o dono da madeira com certeza dar-se-ia por satisfeito. Pensastes bem, disse São José, baixando os olhos, porque a sua virginal esposa não os visse rasos de lágrima. Adeus, esposo meu, disse Maria ao despedir-se. O Deus de Abraão vos acompanhe, e o seu santo anjo vos guie. Adeus, esposa minha, procurarei regressar depressa. E partiu o santo, com a metade do dinheiro e o manto novo que Maria lhe oferecera no dia do casamento. Deus te abençoe, Ismael, disse o pai adotivo de Jesus de modo cortês ao chegar à presença do dono da madeira contratada. Vens buscar madeira? Foi a resposta à saudação de José. Bem podias ter vindo antes, pouco faltou para que ficasse sem nenhuma. Ismael tinha mau feitio, era um avarento sem coração. A sua casa nunca conhecera a paz. A sua paixão era o dinheiro, e tudo isto sabia José desde que negociava com ele. Por isso já podemos imaginar a aflição que sentia o humilde carpinteiro por ter que declarar o estado das suas finanças. Escolheu a madeira, pondo-a de lado, e chegado o momento chamou à parte Ismael e falou-lhe assim: não trago comigo senão a metade do dinheiro, mas tu sabes que sempre te paguei até a última moeda. Tenha um pouco de paciência e pagar-te-ei até o último centavo. Entretanto, fica com este manto como garantia. Ismael protestou e voltou a protestar, de tal modo que esteve a ponto de desfazer o negócio, mas no fim acabou por ceder, se bem que de mau grado, ficando com o manto do casamento de São José como garantia até que este pudesse pagar. O avarento Ismael tinha doentes os olhos desde havia tempo, e apesar de investir muito dinheiro em remédios e médicos, não conseguira ainda recuperar a saúde. Tinha já perdido a esperança de se curar. Pelo que foi grande a sua surpresa, quando na manhã seguinte a esse dia constatou que os seus olhos estavam sãos, como se nunca tivesse estado doentes. Mas o que é isto? Perguntava-se. Ontem doentes com úlceras incuráveis e hoje sãos sem medicina alguma? Não atinava Ismael com a razão de tudo aquilo e, ao chegar a casa, contou à esposa o prodígio. Eva, que assim se chamava a mulher, era uma verdadeira serpente. Tinha um gênio de fera e, desde que casara com Ismael, jamais havia tido paz. Nem tranquilidade, nem gosto no matrimônio. Mas aquela noite parecia um cordeiro. Que doçura a das suas palavras! Que mansidão! Que alegria no seu rosto! Antes sombrio e enrugado pela ira. Que é isto? Que mudança é esta? Quem traria tal mudança? Perguntou-se Ismael. Toma este manto e guarda-o, disse Ismael a Eva.
é de José, o carpinteiro de Nazaré, e há de voltar por ele. Este manto deve ser a explicação de tudo o que estará a acontecer, pensou para si Ismael. Desde que o tenha em meu poder, sinto em mim tal mudança, tais afetos e tais desejos, que não pode ser outra causa. Ouviram então barulho no estábulo e, terminando a conversa, acudiram para ver do que se tratava. Uma vaca, a melhor, a mais gorda, retorcia-se no chão. Pobre animal! Apesar dos remédios que ambos esposos lhe administravam, não melhorava. Pelo contrário, parecia que ia apagar-se a qualquer momento. Lembrou-se então Ismael do manto de José e comunicou a Eva os seus pensamentos. Nada tinham a perder, mas se a vaca se curasse, saberiam que o manto era a causa da sua sorte e do bem-estar que desfrutavam. Assim que puseram o manto em cima, o animal levantou-se do chão, onde antes se retorcia, e pôs-se a comer como se nada tivesse acontecido. Vês, disse Ismael, este manto é um tesouro. Desde que está em nossa posse, somos felizes. Conservemo-nos desse presente dos céus. Não nos desprendamos dele nem por todo o ouro do mundo. E não o devolveremos ao dono? Perguntou Eva inquieta. Não lhe devolveremos, respondeu Ismael resolutamente. Então disse Eva, vamos comprar-lhe outro melhor que este no mercado de Jerusalém, e se te parece bem, iremos os dois levar-lhe. Sim, respondeu o marido, eu perdoo-lhe a dívida e estou disposto a dar-lhe daqui em diante toda a madeira que ele necessitar. Não dissesses que tem um filho chamado Jesus? Perguntou Eva. Levar-lhe-ei um presente, um par de cordeiros brancos e um par de pombas alvas como a neve. E a Maria, azeite e mel. Parece-te bem, meu esposo? Tudo me parece excelente, respondeu. Amanhã iremos a Jerusalém e dali a Nazaré. Já estavam os camelos preparados para a viagem quando chegou ofegante o irmão mais novo de Ismael, dizendo que a casa de seu pai estava a arder e era preciso levar o manto do carpinteiro para apagar o incêndio. Não havia tempo a perder. Os dois irmãos correram precipitadamente para a casa do pai e, ao chegar, cortaram um pedaço do milagroso manto e atiraram-no ao fogo. Não foi necessário derramar uma só gota de água. Aquilo foi bastante para apagar o incêndio. As pessoas admiraram-se ao ver tal prodígio e louvaram o Senhor. Que aconteceu? Perguntou Eva ao vê-los de volta. Já se extinguiu o fogo? Sim, respondeu o esposo satisfeito. Um pedaço do manto bastou para realizar o milagre. Dias depois, apeavam-se dos camelos à porta do carpinteiro de Nazaré. Ismael, o antigo avarento, e Eva, sua esposa, vinham cheios de humildade prostrar-se aos pés de José e Maria e trazer-lhes vários presentes. Ao vê-los, São José e a Santíssima Virgem Maria pensaram que vinham reclamar o dinheiro em falta e encheram-se de tristeza, pois ainda não tinham conseguido reuni-lo. Mas ao entrarem na casa, onde José, Maria e o menino Jesus se encontravam, puseram-se ambos de joelhos e, tomando Ismael a palavra, disse: Vimos, minha esposa e eu, agradecer-te pelos imensos bens que recebemos do céu desde que me deixasse o manto como garantia. E não nos levantaremos daqui sem obter o teu consentimento de ficarmos com ele, para que continue a proteger a minha casa, o meu casamento, os meus interesses e os meus filhos. Levantai-vos, disse José, estendendo as mãos para os ajudar. Ó santo profeta, respondeu Ismael, num arrobo espiritual, permite ao teu servo que fale de joelhos e ouve estas palavras. Os meus olhos estavam doentes e o teu manto curou-os. Era agiota, altivo, rancoroso e homem sem coração, e convertir-me a Deus. Minha esposa estava dominada pela ira e agora é um anjo da paz. Deviam-me grandes quantias de dinheiro e cobrei tudo, sem trabalho algum. Estava doente, a melhor das minhas vacas, e curou-se de repente. Incendiou-se a casa do meu pai e extinguiu-se o fogo instantaneamente ao atirar para o meio das chamas um pedaço do teu manto. Louvado seja Deus por isso, disse, baixando os olhos, o santo carpinteiro.
Levantai-vos, que não está bem que estejas de joelhos diante de um homem tão humilde como eu. Ainda não terminei, respondeu Ismael. Tu não és um homem como os outros, mas um santo, um profeta, um anjo na terra. Trazemos-te um manto novo, dos melhores que se tecem em Sidom. A Maria, tua esposa, trazemos-lhes azeite e mel, e a Jesus, teu filho, oferece-lhe minha esposa um par de cordeiros brancos e um par de pombas mais alvas que a neve do Líbano. Aceita esses humildes presentes, dispõe da minha casa, do meu gado e dos meus bosques, das minhas riquezas, de tudo o que possuo, e não me peças de volta o teu manto. Ficai com ele, disse o santo carpinteiro, e graças, muitas graças pelas vossas ofertas. E enquanto se levantavam do chão e aproximavam os presentes, disse-lhes Maria: Sabei, bons esposos, que Deus determinou benzer todas as famílias que se colocam sob o manto protetor do meu santo esposo. Não vos espantem, pois os prodígios operados, outros maiores vereis. Amai José, servi-o, guardai o manto, dividi-o entre os vossos filhos, e seja esta a melhor herança que lhes deixeis no mundo. E é sabido que os esposos guardaram fielmente os conselhos da Santíssima Virgem Maria e foram sempre felizes, assim como seus filhos e os filhos dos seus filhos.